Boa noite, queridos. Boa noite. Trocar pilha antes que fale a mensagem, né? Trocar no começo, né? Meus queridos, que noite gostosa, né? Já estamos finalizando o mês de outubro, esse é o último final de semana de outubro. E nesse mês nós estamos tendo uma experiência maravilhosa na nossa igreja, de termos iniciado uma série de pregações sobre quem Deus é. Quem é o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem servimos. E como é gostoso, irmãos, termos uma fé bíblica, uma fé centrada nas Escrituras. E se você ainda não tem essa fé, você possa compreender que quando você tem uma fé na sã doutrina, você não vai se frustrar, você não vai ser enganado, mas você vai poder realmente, verdadeiramente adorar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isso é muito bom. Tenha uma fé bíblica, tenha uma fé que agrade a Deus, né? Isso é muito importante. O pastor Silas, lá da Primeira Batista de Tupã, ele lançou um livro com esse tema, a fé que agrada a Deus. Logo, se há fé que agrada a Deus, há a fé que não lhe agrada. Então é um livro muito interessante, não tive oportunidade de comprá-lo, mas só por conhecer a sua pessoa, a capacidade, sabemos que é uma boa leitura para todos nós. Então, existe aquela fé que agrada a Deus e a fé que não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé conforme a Bíblia, conforme as Sagradas Escrituras. Nessa noite, nós continuamos essa série de pregações e eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15 a 31. Na semana passada, Deus nos permitiu meditarmos na sua palavra sobre o que é ser servo. Os irmãos lembram-se muito bem do que foi falado, também o vídeo que foi passado, e hoje é uma continuação da semana passada em termos de compreensão sobre o que é ser servo de Deus. Então, hoje vamos prosseguir olhando um pouco para um personagem da Bíblia, esse personagem é Moisés. O texto que nós vamos usar como ponto de partida e todo o seu contexto é o texto de Êxodo 14, versículo 15 até o versículo 31. Quero pedir a gentileza do pessoal para dar a luz aqui na frente, vamos estar passando um vídeo. Como é que nós vamos fazer hoje? Ao invés de nós lermos o texto, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Ao invés de nós lermos essa história, essa narrativa da travessia do Mar Vermelho, eu queria que nós pudéssemos ver com nossos próprios olhos e ouvir com os nossos ouvidos um pouco daquilo que a dramaturgia tenta ilustrar o que foi a travessia do Mar Vermelho. Então vamos olhar para esse momento da história. Eu só quero dizer uma coisa, isso não foi um mito, tá ok? Alguns que propõem a travessia do Mar Vermelho como um mito, mas isso não é mito, é fato real, é fato histórico. Então vamos nesse momento orar primeiro, após a oração vamos ver o vídeo e já iniciarmos a mensagem. Convido a fechar seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, aqui estamos para adorá-lo, glorificá-lo e reconhecer que somente o Senhor é Deus. Reconhecer que Tu és Deus de todos, ó Pai amado, de toda a história, de todos os tempos. Tu és o único Deus, desde a antiguidade, ó Pai. Nunca existiu, nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor. Ó Pai, Tu és Deus que, com a Sua palavra, criou os céus e a terra. Tu és Deus, ó Pai amado, que soprou nas narinas de Adão e concedeu-lhe vida. Tu és Deus, ó Pai amado, presente nos dias de hoje. Tu és Deus que não muda. Tu és Deus soberano, Tu és Deus que é Senhor, Tu és Deus que tem o controle de tudo. Ó Pai, nós reconhecemos isso. E nessa noite, humildemente na Tua presença, nos colocamos congregados e unidos, ó Pai, para louvá-lo, adorá-lo, também ouvir a Tua palavra e compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Fale aos nossos corações. Ó Deus, os pensamentos que são contrários à Tua palavra. Ó Pai, sentimentos do coração que são impeditivos para receber a Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos confessá-los ao Senhor, nos arrependermos deles. Ó Pai, que possamos renunciar aquilo que não lhe agrada, aquilo, ó Deus, que não lhe apraz,
e tenhamos uma vida para o louvor da Tua glória, uma vida transformada por Ti. E fale-nos agora também, Pai, por meio desse vídeo, onde veremos esse momento, ó Deus, que o Senhor moveu de maneira muito especial na história pregressa, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Vamos então, vamos assistir Êxodo 14, 15, 31 e seguinte.
seus ventos, e o mar se escondeu. E outro é maior que tu, ó Senhor. Da eternidade à eternidade, tu és Deus. Olhe na sua Bíblia o versículo 30. Êxodo 14, 30. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seus servos. É impressionante, queridos, notarmos na Bíblia o quanto que as Escrituras possuem relatos de homens e mulheres que foram poderosamente usados nas mãos de Deus. É impressionante olharmos o quanto que a Bíblia nos traz histórias reais de homens e mulheres que foram servos, foram instrumentos nas mãos de Deus, que cumpriram os propósitos de Deus. E Deus, Ele age de maneira muito clara por meio dos seus servos. Esse vídeo nos ajuda a perceber essa realidade da maneira como Deus age, como Deus atua. Homens e mulheres que foram bênçãos nas mãos de Deus. Homens e mulheres que foram vasos na mão do oleiro. E como que é importante, meu querido, minha querida, nós compreendermos que conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, há de nos conduzir, há de fazer com que sejamos vasos em suas mãos. Olhemos para Isaías, um exemplo. O profeta Isaías, quando ele tem aquela visão de Deus, e todo aquele momento com o Senhor, vendo a glória de Deus, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, abandonando a vida de pecados, e Deus mostrando o que haveria de ser realizado, a necessidade da obra. Isaías fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Outro grande exemplo de um homem usado por Deus foi Abraão. Abraão, Deus o chamou para ser pai da fé, e por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós sabemos que ali Deus fez a promessa a Abraão da vinda de Jesus, o Salvador. A questão dessa noite é a seguinte: se você dispuser a sua vida nas mãos de Deus, certamente Deus usará você. Se você colocar as suas vidas nas mãos de Deus, se você buscar um relacionamento pessoal com Deus, íntimo com Deus, certamente a sua vida será instrumento das mãos do nosso Deus. Você já parou para pensar o quanto que a sua vida pode ser para abençoar centenas de outras vidas? Talvez milhares, talvez milhões, não sabemos. O que nós precisamos reconhecer é que existe uma característica muito clara de homens e mulheres que têm sido usados por Deus ao longo da história. Há 3 fatos comuns que nós devemos nos atentar. Primeiramente, um homem e uma mulher que é usado por Deus, quando Deus falou, eles sabiam que era Deus que estava falando. Nós só podemos ser instrumento nas mãos de Deus quando nós ouvimos Deus falar conosco. Eram homens e mulheres que sabiam o que Deus estava falando, sabiam o que Deus estava dizendo. Quando Deus fala, não fica dúvidas em nosso coração. Quando Deus fala, nós podemos certamente compreender o que Ele está dizendo. Eles eram homens e mulheres que sabiam o que fazer em resposta àquilo que Deus falava. Conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus, faz com que a nossa vida seja totalmente outra. O conhecimento de Deus muda radicalmente a nossa maneira de viver. E nessa noite nós estamos com a vida de Moisés diante de nós. O vídeo apresentado, ele nos permite verificar um momento que é resultado já de uma caminhada com Deus. Aqui Moisés ele já está sendo usado por Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão, e um obstáculo tremendo, o mar, que estava diante ao povo. Então vamos notar, irmãos, isso eu quero que nós percebamos essa noite, quais são
as maneiras de Deus agir para que você possa se tornar um instrumento em suas mãos. O que nós precisamos reconhecer, aprender da palavra de Deus para que a minha vida seja usada por Deus? A minha vida seja a bênção nas mãos de Deus. Primeiramente, Deus, quando olhamos para a história de Moisés, nós precisamos reconhecer que Deus já estava atuando ao redor de Moisés. Deus já estava agindo nas circunstâncias. Para que possamos ser instrumentos de Deus, precisamos perceber aonde Deus está agindo. Deus é um Deus que age nas circunstâncias. Abra, por favor, aí em Êxodo capítulo 2. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Veja o versículo 23 até o versículo 25. Vejam como é que Deus estava agindo ao redor de Moisés. Êxodo 2, 23 a 25. Diz assim: depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. O que nós precisamos primeiramente reconhecer é Deus, Ele é um Deus que move, que age ao nosso redor, nas circunstâncias que estamos. O que é muito importante identificar é isso, meus irmãos. Moisés, ele só foi usado por Deus, porque Deus estava agindo nas circunstâncias a qual ele se encontrava. Qual é a circunstância? O sofrimento. O povo de Israel estava sofrendo muito, estavam escravos no Egito, e o clamor do povo chegou até Deus. E quando nós olhamos para esta primeira verdade, nós precisamos verificar que Deus, Ele agiu na vida de Moisés, Ele agiu em prol do seu povo, e a ação de Deus, ela tinha por objetivo libertar o povo de Israel. Isso é muito importante. Deus estava operando na vida de Moisés para que um propósito muito maior pudesse ser realizado. Deus estava agindo na vida de Moisés, e Moisés como instrumento de Deus, para que o seu povo que estava escravo pudesse ser libertado. Como que Deus ele usa a nossa vida? Como que Deus ele poderá fazer proezas por meio de nós? Precisamos reconhecer, meus irmãos, que Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Aonde Deus está agindo dentro da sua casa? O que Deus tem feito dentro da sua família? E você precisa reconhecer o mover de Deus, o agir de Deus, para se colocar como instrumento de Deus. Quais são as circunstâncias que estão sendo vividas? Podem ser boas, podem ser ruins, podem ser preocupantes, podem ser de alegrias. O fato é que o nosso Deus é Deus que Ele age por meio das circunstâncias e nos usa para que as circunstâncias a qual estejamos enquadrados sejam transformadas. Esse é o primeiro princípio. Deus já estava atuando ao redor de Moisés. Percebe isso? O povo clama a Deus. O povo não aguenta mais o sofrimento. Então, a nós é necessário reconhecer que Deus está agindo. E Deus está agindo aonde na sua vida? O que Deus tem me mostrado por meio da sua palavra, por meio de homens e mulheres que temem a Ele, que conhecem a Cristo Jesus, e você precisa reconhecer Deus está agindo. Primeiro, esta realidade. Segundo, nós vamos notar que quando Deus ele age por meio das circunstâncias na qual estamos, o nosso Deus, Ele age, mas Ele busca algo muito especial. Deus ele buscou um relacionamento contínuo de amor com Moisés. É importante, queridos, identificarmos isso, porque o relacionamento com Deus não é algo abstrato. Nosso relacionamento com Deus não é algo distante, divorciado do nosso dia a dia, mas o relacionamento que Deus quer ter conosco é um relacionamento de amor. O relacionamento que Deus ele tem para ter com seus filhos e filhas é um relacionamento real, é um relacionamento pessoal. E o que nós olhamos aqui e reconhecemos
é que Deus é quem tomou a iniciativa, é Deus quem buscou Moisés. Deus ele tomou a iniciativa de ir até Moisés e iniciar um relacionamento com ele. Como é que nós podemos verificar isso? Como é que nós podemos perceber Deus buscando Moisés no momento em que Moisés está diante a sarça que queimava e não se consumia? O encontro de Moisés com Deus é algo fantástico. E é importante perceber que Deus ele inicia esse relacionamento de amor com Moisés em prol de quem? Em prol de quem? Do povo de Israel. Deus ele inicia o relacionamento de amor com Moisés porque Deus haveria de usar a vida de Moisés para transformar toda uma nação. Então o propósito de Deus era libertar os filhos de Israel. E quando nós reconhecemos isso, irmãos, é muito importante perceber que em muitos momentos Moisés caminhou profundamente, intimamente ligado em Deus. Não se desconectava de Deus. A sua conexão com Deus era uma conexão profunda, era uma conexão contínua. Então Deus busca um relacionamento de amor com seus filhos e filhas. A única maneira para que nós sejamos filhos e filhas de Deus é o que o Evangelho nos diz. Lá em 1 João capítulo 1 vai falar o quê? Todo aquele que crê no Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus ele quer que cada um de nós individualmente tenhamos um relacionamento de amor com Ele. Deus não quer que nós somente o busquemos quando estamos com problemas para resolver. Deus não quer somente que nós o adoremos quando tudo vai bem em nossa vida, quando tudo acontece como nós queremos. Não, de maneira alguma. Ele quer que esse relacionamento de amor real, pessoal, ele seja vivido nos momentos de choro, nos momentos de alegria, nos momentos de prazer, nos momentos de tristeza, porque Ele é Deus de consolação. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele vai falar: o Deus de toda consolação, o Deus que nos consola em nossas angústias. E para que sejamos servos de Deus, o segundo reconhecimento é o reconhecimento de que Deus busca um contínuo relacionamento de amor com você, que seja real e pessoal. Nós cometemos um erro muito sério, queridos, acreditarmos e acharmos que basta aos adolescentes aqui, aos jovens e crianças, que eles estão embaixo, os adolescentes e jovens, basta o meu pai e minha mãe amar a Jesus, buscar a Deus, e por osmose e por transferência eu também vou ter um relacionamento pessoal com Deus. Quantas vezes nós temos pais que amam a Deus, que buscam a Deus, mas filhos que não o fazem? Ou o contrário, filhos que amam a Deus, que buscam a Jesus, mas seus pais não estão nem aí para Jesus. Ou então casais, homens comprometidos com Jesus, homens que buscam relacionamento pessoal com Deus, homens que buscam desenvolver uma vida de oração, uma vida de obediência a Jesus, e a esposa não quer saber disso. A esposa está acostumada a tão somente ser uma pessoa que congrega, uma pessoa que vai aos cultos, mas não se compromete com Jesus. Ou então ao contrário, quantas mulheres têm orado pelos seus maridos, têm suplicado por eles, e os maridos não têm feito, não têm entendido que precisa ser algo pessoal. Relacionamento com Deus, meus queridos, é algo individual, é algo que começa por cada um de nós. Então, quando nós percebemos isso, Deus ele age por meio de servos que têm um relacionamento de amor com Ele. Eu lhe pergunto o seguinte: como está o seu relacionamento de amor com Deus? Talvez seja mais fácil nós falarmos o seguinte: como está o seu relacionamento de amor com o seu marido, mulheres? Como está o seu relacionamento de amor com a sua esposa, maridos?
E você vai dar uma resposta. Aqueles que estão em lua de mel, um bom relacionamento, falar: nossa, graças a Deus, estamos bem em casa. Conseguimos nos entender, conseguimos resolver nossos problemas, nosso relacionamento é muito gostoso. Ou então você poderá dizer: lá em casa, eu não sei não, mas se continuar como está, é muito provável que cabe de divórcio. Se as coisas continuarem como estão, é muito provável que eu o abandone ou ela me abandone. Nós sabemos verificar se o nosso relacionamento com o nosso cônjuge e com nossos filhos estão bem ou mal, não é verdade? Eu lhe pergunto: como está o seu relacionamento com Deus? Deus é Deus que nos busca para relacionarmos com amor e intimamente com Ele. Então, um vaso nas mãos de Deus é uma pessoa que ama e se relaciona com Deus. Também nós notamos que a ação de Deus na vida de Moisés é que Deus convidou Moisés a comprometer-se com a sua obra. O quanto que é importante verificar isso. Não dá, queridos, para falarmos: não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a Bíblia, mas não existe nenhum comprometimento com a obra que está sendo feita, com o trabalho, não há comprometimento na evangelização, no testemunho cristão, não há comprometimento em ensinar os filhos a amarem a Deus, não há comprometimento em realmente se importar com a igreja, servir com os dons, com os talentos, com as habilidades que tem. Não dá para falar que eu amo a Deus, mas eu não me importo com a igreja de Deus. Quem ama a Deus se compromete com Ele. Quem ama a Deus o serve. Não dá para dizer que amamos a Deus e nada fazemos em prol da sua obra. Então é importante notarmos isso. E no seu relacionamento com Deus, Moisés, ele é chamado por Deus para fazer algo que realmente transcendeu, extrapolou todo o seu pensamento. Olha em Êxodo 3, olha aí na sua Bíblia, Êxodo 3, 8 a 10. Veja o que Deus falou para Moisés. E desci para livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir naquela terra, para uma terra boa e espaçosa. Versículo 10. Agora, pois, vem, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés certamente não conseguia imaginar o que Deus ia fazer na vida dele. Quando ele está diante da sarça ardente, e quando Deus o convoca para a sua obra, Moisés não tinha ideia do que Deus ia fazer. E quando Deus diz a ele que ele seria usado pelo próprio Deus a libertar o seu povo, isso certamente causou em Moisés um espanto. Certamente é algo impressionante notarmos, irmãos, que Deus ele quer usar nossas vidas para propósitos muito maiores do que nós pensamos e imaginamos. Deus quer usar o seu povo para trazer uma grande revolução, uma grande transformação no meio aonde o povo está inserido. Quando nós olhamos para a visão que Deus nos tem dado em Pompeia, nossa cidade é uma cidade de 17 mil habitantes. Quantas pessoas ainda hoje não creem no Senhor Jesus, não têm segurança da salvação e permanecem escravos do diabo, escravos do pecado, filhos da ira, e necessitam ver em nós o verdadeiro testemunho cristão, o amor cristão e a proclamação do Evangelho de Deus, para que possam conscientemente tomar uma decisão. Nós precisamos ver, meus queridos, que diversas vezes Deus convidou Moisés para falar com ele, estar com ele. O comprometer-se com a obra de Deus é primeiramente um comprometimento da intimidade com Deus. É primeiramente um comprometimento de um relacionamento pessoal com Deus. E assim, quando nós olhamos Amós capítulo 3, versículo 7, não precisa abrir, mas eu só vou citar. Amós 3,7 fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. O que o profeta Amós está dizendo? O que o profeta Amós está mostrando? Que nosso Deus é Deus que quando vai agir, quando vai, aqui no caso, executar o seu juízo, Ele levanta servos dele para serem atalaias, para serem
proclamadores daquilo que Deus vai fazer. E meus queridos irmãos, nós não podemos ter dúvidas do que Deus vai fazer na cidade de Pompeia. Nós não podemos ter dúvidas que Deus quer salvar milhares de pessoas nessa cidade. Agora, para que isso possa ser vivenciado por nós precisamos nos colocar numa posição de comprometimento. Deus realiza a sua obra por meio do seu povo. Deus realiza a sua obra por meio de cada um de nós que aqui estamos, de nos colocarmos na posição de servos. E quando olhamos para as Escrituras, nós vemos isso. O que nós temos com muita clareza é que Deus, Ele é Deus que age por meio de nossas vidas. E a pergunta que eu lhe faço é: como Deus tem usado a sua vida? Como a sua vida está sendo usada por Deus? Que tipo de vaso você é? Quantas pessoas necessitam da graça de Deus, do Evangelho de Deus, e para que isso seja alcançado, Deus quer usá-los como seu instrumento. O que nós temos que entender é que para sermos servos de Deus, Deus nos convida a nos comprometermos com Ele, com a sua obra. Qual é o seu nível de comprometimento? Com Deus e com a obra de Deus. Precisamos, meus amados irmãos, olhar e certamente verificar que Deus, Ele é Deus que fala o que está por fazer, e Deus, Ele falou para Moisés muito claramente que Ele ia fazer. Ele mostra isso e não deixa dúvida alguma daquilo que Ele estava por fazer. E assim, Deus, Ele vai e revela a Moisés a sua vontade. É impressionante isso. Moisés é um homem que conhece a Deus, ele conhece os atributos de Deus. E o que é gostoso é podermos conhecer também, nós podemos conhecer os atributos de Deus, quem Deus é, né? Nós temos conhecido mais intensamente nesses dias. Quem tem vindo aos domingos pela manhã, de uma maneira muito breve e muito objetiva, tem podido reconhecer os atributos de Deus. Hoje pela manhã, nós vimos na Bíblia que um dos atributos de Deus é a onipotência de Deus. O Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Então, o nosso Deus, meus irmãos, quando Ele está para realizar uma obra, Ele fala, Ele faz. E como é que Deus fala conosco hoje? Você pode perguntar também, como é que Deus vai falar comigo? Será que vai vir um anjo do céu, né? Será que eu vou ser arrebatado do céu? Como é que Deus fala conosco? Como é que nós podemos ter segurança de ouvir a voz de Deus, se uma das características é ouvir a voz de Deus para ser instrumento de Deus? Como é que Deus fala? Vamos ver aqui. Leia por favor vocês. Deus fala pelo Espírito Santo, por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo, seus propósitos e modo de agir. Então, como é que Deus fala? Por meio do Espírito Santo. Deus, Ele fala por meio do Espírito Santo, por intermédio do quê? Da Bíblia. Deus fala por intermédio também da oração. Deus fala por meio das circunstâncias. Deus fala por meio da igreja, a fim de quê? De revelar a si mesmo seus propósitos e modo de agir. Agora eu me pergunto, Deus tem falado, certamente tem falado, mas você tem parado para ouvir? Deus fala. Deus fala pelo Espírito Santo, por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio das circunstâncias, por meio da igreja. Deus fala. Você tem parado para ouvir a Deus? Você tem parado para discernir o que Deus tem falado? Quando nós pensamos num homem que é usado por Deus, uma mulher que é usada por Deus, nós precisamos olhar para Moisés e verificar que Deus, quando Ele fala conosco e usa-nos como seu instrumento, o convite de Deus
levou Moisés a experimentar uma crise de fé que exigiu fé e ação. Isso é impressionante. Muitas das vezes nós pensamos que Deus vai falar conosco e vai agir por meio das circunstâncias e vai ser tudo muito agradável, tudo muito bom, tudo muito maresia. Não! Há momentos que Deus está falando conosco e isso vai gerar crises em nós, vai gerar em nós dúvidas profundas, vai gerar em nós um mal-estar, um desconforto, porque certamente nesses momentos difíceis e duros, Deus está lapidando o nosso caráter, nosso coração, Ele está nos ensinando a amar acima do que todas as coisas, acima de todas as pessoas. Então, e Moisés viveu isso, queridos. Moisés ele expressou tal crise de fé, que as ponderações de Moisés são ponderações muito relevantes. Moisés ele se coloca diante de Deus e fala: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do domínio do faraó do Egito? Quantas vezes Deus tem colocado diante de nós desafios e nós falamos a Deus: quem sou eu para fazer isso? Eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho o conhecimento necessário, eu não tenho a experiência necessária. Quem sou eu para fazer isso? Está doido? Pensa direitinho. A crise de Moisés é uma crise dessa natureza. Veja aí, por favor, em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Olha só o que Moisés fala para Deus. Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele está questionando Deus. Agora verifique o versículo 13. Novamente Moisés. Então Moisés disse a Deus. Interessante que Deus responde, mas Moisés não se conforma, ok? Então Moisés disse a Deus. Vamos ler o 12 antes de ler o 13. É melhor a resposta de Deus. Olha o que Deus responde, 12. Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, fica sossegado. Eu vou estar com você, cara. Esquenta a cabeça não. Eu estou contigo. Estou contigo até o fim. Juntos somos mais, né? Deus falou: Moisés, fica tranquilo, cara. Olha só, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. O que Deus está falando? Ó, a missão já está ganha. Vai e obedece. O esquema é esse. Agora no versículo 13. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Percebe como é que Moisés está? Está aceitando? Tá bom, vou discutir com o seu nome, mas vem cá, se eles me perguntarem isso, o que eu vou falar? Agora vamos continuar. Olha capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim. Está vendo? O cara quer fugir de todo jeito. Mas eles não acreditarão em mim, nem atenderão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Deus falou: cara, fala que eu sou o que sou. Mas o que eles fazem? Como é que eles agem? Como é que Moisés age? Eles não vão acreditar. Vamos prosseguir. Olha no versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor. Olha, já o que? A quarta desculpa, eles farraparam. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes, nem agora, que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Estão observando? Acham que acabou por aí?
Deus fala a Moisés, ainda questiona. Versículo 3 agora. Ele, porém, disse: ah, Senhor, peço-te que envies outros que queiras enviar. Não tinha mais para onde correr, não tinha mais desculpa para dar. É você que eu quero, Moisés. Se Deus não quer, me manda outro. Quando nós olhamos para essa crise que Moisés está vivendo, Moisés está rejeitando a ordem de Deus. Moisés não quer ser, ele não entende que pode ser instrumento de Deus. Moisés, ele estava realmente numa atitude de grande incredulidade. Na verdade, todas as desculpas que Moisés deu não são desculpas que o povo, ou falas que o povo poderia falar, mas na verdade quem estava aqui em crise, duvidando, incrédulo, era o próprio Moisés. Moisés não queria, Moisés estava duvidando do que Deus estava falando. Meus queridos irmãos e irmãs, isso é uma questão muito séria, porque assim como Moisés duvidou, assim como Moisés está nessa crise de fé, ele está realmente colocando objeções. Ele está dizendo: Deus é realmente capaz de fazer o que ele está falando fazer? Será que Deus é realmente todo poderoso para fazer aquilo que ele diz? E quantas vezes em nossas próprias vidas nos colocamos como Moisés e duvidamos de Deus, duvidamos da palavra de Deus, duvidamos do que Deus nos diz, e nós não obedecemos porque nós somos teimosos, nós somos incrédulos. Precisamos, meus queridos, nos arrepender disso. Precisamos confessar a Deus a nossa incredulidade. Agora, sabe o que é lindo? É perceber que Moisés, muito embora tivesse duvidado de uma maneira clara, Deus foi paciente, né? Deus foi tratando. Lá em Hebreus, pega o seu boletim aí. Lá em Hebreus, o seu boletim, na leitura alternada, nós temos Moisés na galeria, ô glória, né? Moisés na galeria dos heróis da fé. Muitas das vezes nós podemos pensar assim: Deus nunca vai usar a minha vida, eu não presto para nada, eu não confio em Deus como deveria confiar. 5 vezes Moisés rejeitou. 5 vezes. Deus é paciente conosco, irmãos. Quando Deus ele nos chama, nos separa para cumprirmos seus propósitos, Ele faz. O que nós precisamos é aprender com Moisés. Pessoa que gostoso. Quando nós morrermos, o nosso nome também lá no céu está na galeria da fé. Imagina que maravilha! O teu nome está na galeria da fé, porque essa galeria não acabou não. Essa galeria está sendo escrita de homens do passado, do presente e do futuro, que ainda poderá existir, se Deus permitir, homens e mulheres que serão separados por Ele para realizar a sua obra. Então nós não podemos duvidar, nós não podemos ser incrédulos, precisamos crer no que Deus diz, no que a palavra de Deus nos diz. E o que nós temos aqui é o convite de Deus, e Deus convida a todos nós, sem exceção, para que realizemos a sua obra. E o convite que Deus, vamos ler todos juntos? O convite está muito fraco, está horrível. De novo, vamos lá? O convite que Deus te faz para trabalhar com Ele leva-o sempre a uma crise que você tem, a qual exige fé e ação. Perceberam isso? O quanto isso é importante? Não se espante com as crises de fé. Deus permite que nós vivamos crises para nos ensinar mais sobre Ele, para confiar mais nele, para dedicarmos mais a nossa vida a Ele. E Deus, Ele exige de nós que tenhamos fé e ação. A fé sem obras é morta. Meus queridos, então Moisés, ele está vivendo todo esse drama, todas essas crises. E o que acontece conosco quando estamos vivendo crises? Dando um exemplo, nós
Nós estamos vendo crises agora no Brasil, crise econômica. A recessão está aí, os juros estão absurdos, está tudo ficando muito caro, o nosso salário está encolhendo, está tudo difícil. O que nós estamos tendo que fazer dentro de casa? A conta de energia subiu absurdamente, dobrou o preço. O que a gente está tendo que fazer? Ajustes. Não é? Todos nós estamos tendo que fazer ajustes. Porque nós percebemos que de maneira como está não dá mais. Então, o que Moisés faz? Moisés, ele teve que fazer ajustes importantes em sua vida para ajustar-se a Deus e executar a obra que Deus ordenara. Observe isso. Nenhum de nós somos instrumento nas mãos de Deus vivendo uma vida de pecados. Nenhum de nós somos usados por Deus vivendo uma vida de mentiras e de máscaras. Nós só somos instrumentos de Deus quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós abandonamos o erro e falamos: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor me perdoa, o Senhor me restaura e o Senhor me usa para o louvor da tua glória. Irmãos, é pela graça, não é pelo mérito nosso. Os méritos são de Cristo, mas nós precisamos crer na palavra de Deus e fazer ajustes em nossa vida. Não dá para sermos crentes de fachada. Ajustes precisam acontecer na minha vida, na tua vida. E que ajustes são esses? Quando nós olhamos para Moisés, nós vamos ver que ele teve que fazer ajustes em sua vida. Ora, aí em Êxodo 4, 19 e 20. Moisés teve que fazer um ajuste na vida dele. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Aqui é antes de Moisés libertar o povo. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou a terra do Egito, e Moisés levou a vara de Deus na mão. O que nós estamos aqui? Moisés fez ajustes necessários, a fim de orientar a sua vida para Deus. Ele fez ajustes necessários, para que a vida dele pudesse estar aonde Deus queria que estivesse. Ele fez ajustes necessários para que pudesse cumprir a vontade de Deus. Moisés havia chegado ao ponto de crer que Deus poderia fazer tudo o que lhe havia dito. Moisés estava sendo tratado por Deus. Moisés passou por aquela crise intensa. Ele percebeu que o Deus que falara com ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu isso. Ele confiou nesse Deus. Ele passou pela crise. Nós passamos pela crise. Todos nós. Mas a crise, quando estamos na presença de Deus, ela passa. A crise não é algo perpétuo. A crise tem um começo, um meio e um fim. Mesmo que sejam inúmeras crises diferentes, mas elas têm início, meio e fim. Então, o que nós temos aqui que Moisés teve que deixar quem? Deixar seu emprego, não foi? Deixou seu sogro, deixou a sua casa, deixou a sua terra e voltou para onde? Para o Egito. E depois de ter feito esses ajustes em sua vida, ele estava no local onde Deus queria que ele estivesse para ser usado por Deus. Ele estava no local onde Deus estava agindo. Aonde Deus estava agindo? Em Midian? Era em Midian? Aonde Deus estava agindo? No Egito. Lembram do primeiro ensino dessa noite? O ensino de que Deus já estava atuando ao redor de Moisés. Deus queria que Moisés voltasse para o Egito a fim de cumprir a vontade de Deus. O que nós aprendemos com Moisés de maneira muito clara, meus queridos, é que nesses ajustes que Moisés buscava, ele estava no lugar onde Deus estava exigindo. E quantas vezes nós teimamos, né? Sabemos que não estamos no local certo. Sabemos que não estamos fazendo a coisa certa.
sabemos que estamos desagradando a Deus, desobedecendo a Deus e teimamos. Moisés precisou estar aonde Deus queria que ele estivesse. Moisés é, portanto, o quê? Ele é um servo moldável. Lembra da mensagem do passado? Do barro, de ser modelável, de permanecer. Moisés, portanto, é um servo moldável e permaneceu à disposição de Deus para ser usado da maneira como Deus achava melhor. E muitas das vezes nós queremos que Deus nos use como nós achamos que é melhor para nós. Não é assim que Deus faz. Deus não faz aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Deus faz aquilo que Ele sabe que é melhor, conforme aquilo que é vontade dEle. E Deus quer mudar as circunstâncias, meus queridos. Quer mudar o contexto que nós estamos. Moisés foi usado por Deus para libertar toda uma nação. Quando Deus quer realizar uma obra, Ele só pode realizar essa obra por meio da sua vida se você se humilhar perante Ele. Não é o vaso que diz ao oleiro o que ele quer, mas o oleiro que diz ao vaso o que ele quer. Nós devemos ser vaso nas mãos de Deus e buscar de Deus molde a minha vida. Foi como o hino cantado, sonda-me, Senhor. Após a pregação vamos cantar essa música, sonda-me, Senhor. E o que Deus Ele quer sondar na sua vida, o que Deus Ele quer trabalhar na sua vida. Então nós precisamos, meus queridos, olhar para isso e verificar e parar e pensar. É preciso fazer ajustes profundos na minha vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Deus já está fazendo, meus irmãos. Deus já está fazendo. Ele não vai fazer, Ele já está realizando. Agora o que nós precisamos é nos ajustarmos a Ele e cooperarmos com aquilo que Ele está trabalhando. O que Deus já está fazendo na cidade de Pompeia? O que Deus já está fazendo em sua família? O que Deus já está fazendo aonde há pessoas que precisam dele? Nós sabemos que o propósito de Deus é a salvação de todos os pecadores, de todos aqueles que se arrependerem. Nós sabemos que o propósito de Deus é que a sua glória se manifeste. Então o que Deus já está fazendo em nossa cidade para que vivamos isso? Moisés, então, ele passou a reconhecer, ele passou a conhecer a Deus pela experiência, à medida que ele obedecia a Deus. Isso é muito importante. E Deus realizava a sua obra por meio dele. Amar a Deus é obedecer a Deus. Não dá para falarmos que amamos a Deus e vivemos como bem queremos, desprezando o que Ele nos diz. Não dá para falar que amamos a Jesus e não negamos a nossa vida para segui-lo. Jesus fala o quê? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus fala o quê? Quem quer me seguir é preciso negar pai, mãe, filhos, filhas, tios, parentes. E quantas vezes nós não seguimos a Jesus porque nós não queremos negar? Não seguimos a Jesus porque nós não queremos negar a nossa cultura familiar. Não seguimos a Jesus porque nós não queremos negar a nossa tradição religiosa. Nós não seguimos a Jesus porque nós não queremos decepcionar nossos pais, nossos filhos. E então fingimos que seguimos a Jesus. Isso não dá. O que nós temos que notar é que Moisés passou a conhecer a Deus pela experiência à medida que obedecia a Deus. Talvez você possa pensar assim: eu não conheço a Deus, eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma experiência com Deus. Pode ser verdade. Mas eu te pergunto, você tem negado a sua vida para obedecê-lo? Muitas vezes estamos muito atrás de experiências, sem sacrifício, sem obediência. Não dá. É preciso obedecer ao Senhor. E Jesus fala o quê?
Aquele que me ama, obedece às minhas palavras. Lá em 1 João fala o quê? Os mandamentos do Senhor não são penosos. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e reconhecer aonde precisamos mudar. À medida que Moisés obedecia, isso é muito importante. Deus realizava por meio dele aquilo que sozinho ele não poderia realizar. Imagine se Moisés está sozinho conduzindo o povo à terra prometida e chega diante daquele mar. Moisés ali estava enrolado. A nação toda teria sido executada. Mas ele estava fazendo sozinho a obra? A obra era dele? A obra era de quem? Meus irmãos, não tem coisa mais gostosa de que servirmos ao nosso Deus e vermos dia após dia a provisão, a graça, os milagres de Deus. Quantos milagres Deus está para realizar em nós e por meio de nós em nossa cidade? Quando nós falamos da nossa igreja para 2022, 700 membros, olhando para a história da igreja, isso é uma loucura. A nossa igreja nunca passou de 132 ou 134 membros. 56 anos. Isso é nada perto daquilo que Deus vai fazer. Amém. É apenas um começo. Porque Deus ama pessoas. Deus nos ama e quer nos usar para o louvor da sua glória. E que sejamos instrumentos dele para que haja salvação, para que haja mudança de vidas. Então nós precisamos, nesse momento, considerar tudo isso, o que está sendo dito, e reconhecer, vamos dizer juntos, você passa a conhecer Deus pela experiência que obedece a Ele e realiza a sua obra por meio dele. E é exatamente isso que acontece. O que pode uma pessoa comum fazer? Você vai questionar, mas Moisés? Foi Moisés, ele foi o cara, né? Recebeu os 10 mandamentos, obedeceu face a face, aconteceu do monte, estava com o seu rosto resplandecendo. Eu sou um Zé coitado, eu sou um Zé ninguém, né? Eu sou cheio de pecados. Até parece Moisés morrendo. Pois bem, nós sabemos o caso de Elias. Qual é o exemplo de Elias? Abra lá em Tiago, por favor. Abra sua Bíblia em Tiago. O que a Bíblia nos fala de Tiago, de Elias, em Tiago 5? Olha só. Olha o que Tiago, irmão carnal de Jesus, ok? Maria teve outros filhos depois de Tiago, de Jesus. Jesus não é o único filho de Maria. O Evangelho nos mostra isso. Tiago capítulo 5, 17 e 18. Fala assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e choveu do céu, e do céu e o céu deu chuva, a terra produziu o seu fruto. O que